Gente, vim trazer esse modelo aqui hoje. Esse modelo eu peguei no canal da Isabela Fernanda. É um modelo bem econômico. Depois eu vou mostrar para vocês o peso que fica a peça. Eu fiz aqui no verde militar, né? Uma cor bem bonita, que é esse daqui. E também os detalhes, ao invés de eu fazer em dourado, eu fiz com cru, que é o cru que eu tenho aqui, tá acabando já, mas eu escolhi fazer no cru, ficou bem bonito. Um pouco amassado porque tava dobrado, mas ficou bem bonito. Então, vou usar a agulha 3,5 para fazer tanto com o verde militar quanto com o cru, vou usar a mesma agulha. Vou começar aqui com o meu anel mágico, então vou fazer um anel mágico aqui. Vou dar a minha primeira laçadinha. Minha primeira laçadinha e já vou contar como correntinha. Então, aqui a segunda, a terceira. Peraí, que eu peguei errado. A terceira, vou laçar meu fio. Quer dizer, perdão, vou fazer mais uma correntinha que é essa de separação. Agora sim, vou laçar meu fio e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, mais um ponto alto. Uma corrente de separação, mais um ponto alto. E assim eu vou seguir até completar 12 pontos altos, tá bem? Chegando aqui no final, vou ajustar, né? Então, vou puxar aqui a tirinha para ajustar aqui o meio. Pronto, dei uma apertadinha aqui. Vou fazer minha correntinha de separação. Vou contar aqui 1, 2, na terceira. Vou prender meu fio. E agora, eu vou caminhar aqui, ó, pra esse meio aqui. Vou caminhar aqui no meio, com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto. Vou separar com uma correntinha. Vou entrar novamente aqui no meio. Mais um grupinho com 2 pontos altos. Uma corrente de separação, entro aqui no meio, mais um grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente de separação, entro aqui no meio. E vou fazer mais um grupinho com 2 pontos altos.
aqui no final, vou fazer uma correntinha de separação, conto 1, 2, na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. E aqui, gente, já vai começar a se tornar carreiras de repetição, mas eu vou fazer mais uma para que vocês não tenham dúvida. Então, vou subir 3 correntinhas, vou entrar aqui neste segundo ponto, vou fazer um ponto alto. Fazendo ponto alto, vou entrar no mesmo ponto, mais um ponto alto, que aqui vai ser o meu aumento. Faço uma corrente de separação, vou no próximo, ó. Então, o primeiro em cima do ponto de base, de baixo. O segundo em cima do segundo. E o terceiro em cima do segundo novamente. Faço uma corrente de separação, vou novamente, ó. Vou entrar aqui no primeiro, um ponto alto. No segundo, de novo. O terceiro ponto alto no mesmo lugar. Faço uma corrente de separação. Então, aqui vai ser carreiras de repetição, tá? Então, primeiro a gente fez aqui um ponto alto e entramos na divisão, né? Entre um ponto alto e outro. Depois aqui a gente já começa a fazer um sobre o outro e sobre o outro e assim por diante. Eu vou finalizar aqui e aí eu volto pra gente fazer mais uma carreira. Já fiz aqui, né? Já cheguei aqui no final, vou fazer minha corrente de separação. 1, 2, na terceira, prendo com um ponto baixíssimo. Bom, vai ficando assim. Vou fazer aqui mais uma vez para vocês verem que é uma repetição e depois eu já conto quantas repetições a gente vai fazer. 3 correntinhas, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Uma corrente de separação, de novo. Um ponto alto sobre ponto alto. E no final eu acrescento mais um. E uma corrente de separação. Então, vai vendo que é repetição, né? Então, a gente começou aqui 2, 3, 4. E aí, a gente vai fazer, vou pegar minha agulha, até que fique com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos, tá? Contando aqui com o nosso aumento. E aí, quando finalizar, quando chegar nesta carreira aqui, com 10 pontos altos, eu volto. Já dei a volta aqui, né? Então, cheguei a 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a gente vai iniciar a próxima volta. Vou fazer aqui minha correntinha de separação. Vou fechar aqui na terceira correntinha. E agora, vamos iniciar essa volta. Essa volta, ela vai ser toda fechada. O que que isso significa? Vocês vão ver. Eita, eu tô numa posição bem ruim. Deixa eu voltar. Tô ficando muito largo os pontos. Eu, particularmente, não gosto. Não tem nada de errado, tá? Um ponto sobre o próximo ponto. Tudo da mesma maneira que você tinha feito nas carreiras anteriores, tá? Eu também faço aumento.
Então, vou fazer meu último com o aumento. E agora o que vai mudar é isso, ó. Que nos intervalos a gente vai fazer um ponto alto também. E aí, um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, essa é a única mudança, tá? Só fazer toda essa carreira dessa maneira. Um ponto sobre cada ponto, no último faz um aumento. E aqui nesse intervalo, aqui a gente vai preencher também. Bom, finalizei aqui a nossa peça e deixei para fechar aqui junto com vocês. Então, fiz minha carreira toda de pontos altos, sem nenhuma corrente de separação. E aqui vou fechar no terceiro ponto dessa correntinha, também sem nenhuma separação. Fechei com ponto baixíssimo, ó. Então, tá ficando assim. Agora, a gente vai dar início ao bico de acabamento. Então, aqui eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Vou fazer um ponto alto em cima do próximo ponto alto. E vou fazer 2 correntinhas. Vou pular um espaço, vou no segundo e novamente. Vou fazer um ponto... Ai, peraí que puxou. Vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Vou separar com 2 correntinhas. Vou pular um ponto de base no próximo. Novamente. Vou subir um ponto alto. Mais um ponto alto. Vou pular um de base no próximo. Novamente, mais 2 pontos altos. Aqui, gente, é importante, a carreira vai ser toda assim, tá? Ai, perdão, aqui, ó, eu errei, eu não fiz as 2 correntinhas de separação. 2 correntes de separação, pulo um ponto de base no próximo, 2 pontos altos. Aqui, gente, vai ser a carreira toda dessa maneira. Então, a carreira toda vocês vão fazer 2 pontos, 2 correntinhas, pula um de base, 2 pontos, 2 correntinhas, pula um de base. Por toda a peça. E aqui é importante para que a gente faça o bico de acabamento da maneira correta, que termine em números pares. Se chegar aqui no final, eu vou fazer o final com vocês, mas se chegar aqui no final e sobrar 3, ou sobrar 2 ao invés de 1, não tem problema. O importante é que no total fique com 2 pontos altos, independente do tamanho que vocês estão fazendo, né? Eu fiz, né? O meu tamanho foi terminar aqui em 10, mas se você terminou aqui em 9, terminou um pouquinho antes, não tem problema. O importante é que aqui, nessa carreira, a gente termine com bloquinhos em números pares. Eu vou finalizar, vou contar quanto que vai dar no meu e eu falo pra vocês. Bom, gente, cheguei aqui no final, já fiz minhas 2 correntinhas de separação. O meu deu certinho, sobrou um ponto alto. Vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E eu fiquei com um total de 48 bloquinhos desse de 2 pontos. Então, lembrando que precisa ser número par, tá? Então, vou aqui caminhar com um ponto baixíssimo nesse espacinho dos pontos. Vou mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, mais uma de separação, um ponto alto no mesmo espaço. Fiquei aqui com um Vzinho simples. Vou laçar meu fio no próximo espaço. Vou fazer um ponto alto e 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio no mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, fico com um ponto com um Vzinho simples e um outro separado por 4 correntinhas. Laço meu fio novamente no próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. No próximo espaço, laço meu fio, venho aqui no próximo espaço,
um ponto alto, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço meu fio, mais um ponto alto. E assim vai seguir essa carreira. Um V simples, um ponto alto, separado por uma correntinha mais um ponto alto, sem separação, vou pro próximo espaço, 4 correntinhas, sem separação, vou para o próximo espaço e volto de novo. Um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Sem separação, vou para o próximo espaço, um ponto alto, 4 correntinhas, um ponto alto. A hora que eu chegar aqui, eu volto. Finalizei aqui minha peça, então terminei aqui com 4 correntinhas e o meu último ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, na terceira, vou prender com um ponto baixíssimo. E aí, ficou assim. Vou caminhar aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar meu fio, vou entrar dentro desse próximo espaço e vou fazer um... Vou fazer um... dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Sem correntinha, já prendo aqui no meu próximo espacinho. Então, vai ficar assim, ó. Nos Vzinhos simples, que a gente fez com uma correntinha, eu vou prender com um ponto baixo. No V com as 4 correntinhas, eu vou fazer 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendo com ponto baixo. E assim vai ser essa sequência, tá? 8 pontos altos, prende com ponto baixo, 8 pontos altos. A hora que eu vou chegar aqui, eu volto. Bom, terminei aqui, cheguei aqui no final. Vou fechar com vocês. Já fiz aqui meus 8 pontos altos. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto que eu fiz. Ficando assim. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto. Então, um ponto baixíssimo, mais um. Escapou. Mais um. E mais um. Até o terceiro ponto, ó. 1, 2, no terceiro. Vou subir 3 correntes. E uma corrente de separação. Vou no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, vou no próximo ponto de base. E vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, próximo ponto de base, faço um ponto alto. Uma corrente de separação, próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou entrar no começo, eu vou entrar no terceiro ponto e no final vai sobrar um ponto. Tá? E aí, eu vou fazer 5 pontos altos
separados por uma corrente. Aqui eu vou laçar meu fio e, ó, 1, 2, no terceiro, vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto. Uma corrente de separação, um ponto alto. Uma corrente de separação, mais um ponto alto. Uma corrente de separação, mais um ponto alto. Tá vendo? Então, eu não vou fazer separação. Pra mim, a tensão de ponto não fica embabadado dessa forma. Dá certinho. Então, novamente, vou laçar meu fio, 1, 2, no terceiro ponto. Vou começar minha sequência novamente. Então, ponto alto, separado por uma corrente sobre cada ponto de base. Ficando assim, tá? Vai ficando assim, gente. A gente já tá finalizando praticamente nossa peça. 5 pontos altos. Então, olha, deixa eu colocar aqui pra vocês conseguirem ver. Então, pode reparar, vai dando super certo, não vai ficando embabadado. Eu vou terminar, a hora que eu chego, vou fazer todo ao redor da minha peça. Quando eu chegar aqui, eu volto, tá? E aí, a gente vai pra nossa última carreira. Então, ó, finalizei aqui a minha carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, a gente vai caminhar para a finalização. Então, na mesma casinha aqui que eu fiz meu ponto baixíssimo, eu vou entrar novamente para fazer um ponto baixo. Mais um ponto baixo aqui do lado. Vou caminhando com pontos baixos. Mais um ponto baixo. E aí, aqui, chegando no terceiro ponto, vou fazer o ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas. Vou voltar aqui na alcinha para fazer um ponto baixo para formar um picô. Vou subir mais 3 correntinhas. Vou voltar nessa alcinha de baixo. Vou fazer um ponto baixo para formar mais um picô. Volta no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto baixo para ficar meu picô. Um ponto baixo do lado e vou voltar a caminhar com ponto baixo. E vai ficar assim, ó. Então, essa vai ser a minha finalização total. Quando eu chegar aqui novamente, eu volto. Cheguei aqui no final. Deixei pra fazer esse último ponto baixo junto com vocês. Fiz meu ponto baixo, vou entrar aqui no começo, ó, onde eu tinha feito o meu primeiro. E vou prender com um ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar meu fio, porque a gente vai dar início àquele detalhe que faz total diferença. Vou mostrar pra vocês como que ficou minha... Ficou assim, tá? Então, ficou bem bonito, um caimento bem bacana. Bem bonito. Agora, a gente vai entrar com o fio cru, pra dar aquele detalhe, como nessa peça aqui, onde tem os detalhes aqui e aqui em cima. Vou mostrar pra vocês como que faz. Bom, vou começar por essa região. Aquela carreira que a gente fez toda fechada, sem nenhum espaço, é em cima dela que a gente vai fazer a nossa carreira. É em cima, aqui na parte de cima, que a gente vai fazer esse detalhe com o fio cru, tá? Eu tô usando o fio cru da Amazônia, barbante Amazônia, se eu não me engano, mas eu vou deixar na descrição todos os barbantes que eu usei. O que você vai fazer, ó?
Dobrei o meu fio, dobrei ele. Estou passando a agulha aqui por trás para puxá-lo. E aqui, ó, saiu aqui. Seguro o fio para eu poder prendê-lo. Vou segurar o fio. Vou entrar aqui no próximo espaço, puxar novamente e fazer um ponto baixíssimo. De novo eu entro, puxo o fio, faço um ponto baixo. Estão vendo? De novo, no próximo espaço, puxo meu fio, passo por dentro, vai ficando assim. Novamente, passo por baixo, puxo meu fio, vai ficando dessa maneira. Novamente, escapou. Novamente, puxo meu fio, passo por baixo e vai ficando assim, tá? Então, eu vou fazer isso em toda a volta. E aí, eu volto pra mostrar o próximo detalhe no fio cru. Cheguei aqui no último, ó. Deixei pra fazer com vocês, pra não restar dúvidas. E, gente, uma dica que eu dou é não aperte. Prontinho, vou cortar meu fio pra iniciarmos na parte de cima. Vou puxar esse fio para trás. Ó, ficou assim. Depois eu vou finalizar prendendo esses pontinhos que ficaram soltos. E aí, olha, gente, como dá todo um charme pra peça. Não terminou ainda, mas olha, já dá todo um charme na peça. Bom, agora a gente vai fazer o mesmo ponto, só que agora a gente vai pegar o ponto alto, né? Então, vamos fazer nessa parte de cima aqui dos pontos altos. Vou pegar meu fio cru aqui novamente, vou dobrar ele aqui. E vou começar aqui. Mas pode começar onde for mais confortável, tá? Aí, eu puxo aqui, ó. Depois, eu vou fazendo a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. Fio mais soltinho, pra não danificar a peça. E de novo aqui, ó. Né, então... Entra aqui, puxa. Aqui de novo, puxa. Vamos contornar nosso pontinho baixo aqui do meio. E aí, você vai fazendo ao redor de toda a peça. Quando ela acabar, eu volto. E pra finalizar aqui junto com vocês. Então, cheguei aqui no meu último pontinho baixo. Penúltimo, né? Vou fazer mais um. Vou fazer este. E vou fazer mais uma aqui. Ficar certinho, agora eu vou cortar. Cortei, vou puxar esse fio para trás. E vou depois arrematar. Peça pronta, gente. Ficou com 180 gramas e 42 centímetros de diâmetro, desde o picô até o outro picô. Ficou linda. Uma peça fácil, e se você ficou com alguma dúvida ou gostaria que eu trouxesse algum conteúdo aqui, deixa seu comentário que pode ser que seja a próxima gravação.